Glória a Deus. Bom dia, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, meus irmãos, igreja do Senhor que está aqui, porque aqui já tem um número numeroso, né? Um número grande de pessoas que seguem o nosso canal, que seguem o nosso conteúdo, que é a palavra de Deus, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, temos trazido para vocês aqui o que há de melhor que Deus nos passa. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero deixar aqui uma palavra que veio de Deus para os casais. O Senhor falou para mim hoje. Ao acordar pela manhã, o Senhor me trouxe essa revelação e eu vou passar aqui para você, aceitando você ou não, você que é casado. Deus falou para mim assim: minha serva, diga para o meu povo que é casado, casada, fazer uso da aliança. Fazer uso da aliança. Eu falei, tá bom, Senhor, eu digo, eu falo. O Senhor falou assim para mim: tem muitos do meu povo. Ele não está falando de gente lá fora não, tá, irmãos? Está falando do povo dele. Tem muitos do meu povo que dá lugar ao diabo. Que dá legalidade a Satanás. Porque está escrito lá em Efésios 4, 27. Efésios 4, 27 diz: não deis lugar ao diabo. Quando o escritor de Efésios 4, 27 diz assim: não deis lugar ao diabo, ele não estava falando com o povo do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Ele estava falando com o povo de Deus, com a igreja de Éfeso naquele tempo. Era com a igreja que ele estava falando, era com o povo de Deus que ele estava falando. Não deis lugar ao diabo. E o Senhor falava assim para mim: muitos casais crentes, evangélicos, conhecedores da palavra, estão dando lugar ao diabo. E um desses lugares que Deus me revelou é porque não quer usar aliança. É casado, no papel, assumiu um compromisso com uma determinada pessoa. Isso é para homens e mulheres. Mulheres casadas que não gostam de usar aliança, que não usa a aliança. Você que não usa, que é casada e não usa, você está fora do padrão da palavra de Deus. E o Senhor falou para mim: tem muitos dando lugar a Satanás. Por quê, irmãos? O mundo está cheio de espírito de prostituição. Está cheio de demônios de pombagira, de tanta coisa. Aí o homem casado, a mulher casada, não vigia e não usa aliança. Aí o que ele está fazendo? O que ela está fazendo? Ela está dando lugar ao diabo. Ele está dando lugar ao diabo. Por quê? As pessoas de fora que olham na mão de um homem e vê que ele tem uma aliança ali no dedo, né? Ele tem uma aliança de casado. Aliança significa o quê? Compromisso. Aliança, eu tenho, é a mesma coisa dele dizer assim: eu tenho um compromisso com uma pessoa. Eu sou casado com uma mulher. E a mulher do mesmo jeito. A mulher casada está dizendo assim, ó, a aliança dela está dizendo assim, ó: eu sou casada com um determinado homem, portanto não mexa comigo. Você entendeu? E Deus falou assim: muitos estão dando lugar a Satanás, estão dando lugar ao diabo, porque não usa aliança. Até dentro da igreja, homens casados que não querem usar aliança. Não usa a aliança. Quando a pessoa não usa aliança, é a mesma coisa dele dizer para as pessoas de fora: eu sou solteiro, eu sou solteira. É a mesma coisa.
Então, pessoas casadas, Deus falou, que o diabo tem entrado por aí, ó, por aí, essa brecha aí que tá aberta. Ah, irmã, não é o meu caso, porque eu sou casada e eu uso aliança. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome de Jesus, que tu tens sido sábio, sábia. E tu não tem dado essa brecha pro cão, pro Satanás. Porque as mulheres lá fora, elas não perdem tempo. A pombagira lá fora não perde tempo. Se ela vê, algumas ainda respeita quando vê uma aliança na mão do homem. Quando vê aliança na mão da mulher, muitas elas não se aproximam, né? Louvado seja Deus, porque a aliança está falando uma mensagem para ela. Não se aproxime de mim porque eu sou casado. Não se aproxime de mim porque eu sou casada. Tá entendendo? Aí o que acontece? Satanás, eu tô falando de casais, tá, irmão? Tô falando de casais. Então, o Satanás está entrando por aí. E tem aqueles homens assim, e aquelas mulheres assim. Dentro de casa, ela usa aliança. Ele usa a aliança. Dentro de casa, usa aliança. Vai trabalhar, no meio do caminho tira a aliança. O que uma pessoa que faz isso está querendo? O que uma pessoa que faz isso está planejando? O homem é casado, a mulher é casada. Aí vai trabalhar, tira a aliança, no trabalho não usa aliança. Todo mundo lá no trabalho pensa que ela é solteira. Pensa que ele é solteiro, não tem compromisso. Então, o que essa pessoa está fazendo? Ela está dando lugar ao diabo. Ela está dando lugar ao diabo. Louvado seja Deus. Porque o mundo não perde tempo. Homens mundanos não perdem tempo. Mulheres mundanas não perdem tempo. Não perde. Aleluia. Então o Senhor mandava eu passar esse recado aqui. Esse recado aqui. Irmã, mas só que você não pode se esquecer que alguém pode dizer assim, irmã, você não pode se esquecer que tem aqueles homens que usam aliança e mesmo assim trai a mulher, trai a esposa. Trai o esposo, trai a esposa. Olha, nesse caso, a pessoa usa a aliança bonitinho, certinho, e mesmo assim trai, e mesmo assim desfaz a aliança que ele fez com a mulher, ou ela com o homem. Eu vou falar uma coisa para você. A pessoa que usa isso é um tremendo de um mau caráter. É uma tremenda de uma má caráter. Mau caráter. Cara de pau. Essa é a verdade. Eu sei que muitos não vão gostar desse vídeo. Não vão gostar. Mas eu não tô nem aí para quem vai gostar. Porque o meu Deus me mandou dizer isso. E eu, como uma pessoa que eu procuro fazer aquilo que Deus manda, tô entregando o recado. Tô entregando o recado. Aleluia. Eu vou te contar algo. Eu tenho uma conhecida minha, né? Que ela é solteira. Ela não tem... o primeiro marido dela... Não sei exatamente o que aconteceu, mas ela nunca deixou de usar a aliança dela. Então ela contou para mim um dia, ela disse assim, irmã, então ela já tá sozinha há 20 e poucos anos, sozinha. Só que ela disse que ela nunca deixou de usar a aliança. Ela sempre usou a aliança do casamento dela. Ela até me mostrou uma aliança bem fininha, né? Quase nem dá para ver, mas ela usa. Aí um dia, ela disse que um dia ela conheceu um homem viúvo e gostou dela, né? Ela é bastante simpática, né? Gostou dela e tudo e falou assim pra ela, assim, ô fulana, se você não fosse casada,
eu queria ter um relacionamento com você. Eu queria até casar com você, se você não fosse casada. Começaram com uma amizade ali, né? Uma amizade assim. Ele de uma certa idade, ela também. E ele falou isso pra ela. Um determinado tempo lá, ele falou isso pra ela. Aí ela riu. Ela riu. Ela falou assim: é, né? Você queria casar comigo? Mas eu não sou casada. Ela disse: Eu tô viúva há mais de 20 anos. Aí ele disse assim: se você é solteira, se você é viúva, por que que você usa essa aliança? Porque a aliança que você usa tá dizendo para as pessoas que você é casada. Entendeu, irmãos? E ó, eu não tô falando de meio evangélico, não. Essas pessoas que eu tô citando aqui, sabe, não faz parte da linhagem crente, não. E ela disse pra mim, que ele falou isso pra ela: se você é casada, se você não é casada, por que que você usa essa aliança? Eu não entendo. Porque só quem usa aliança são pessoas casadas. Ela disse: eu gosto da aliança, eu respeito o meu primeiro casamento, então eu uso a aliança, né? Aí ele disse: mas você é viúva, não tem por que você ficar usando a aliança do marido que já morreu. Você está errada. Ele corrigiu ela. Aí ela perguntou: e o que você acha, irmã? Ela me chama de irmã. O que você acha, irmã Carmelita? Eu falei assim: olha, ele tá certo. Ele tá certo, você tá errada. Você tá errada. Por quê? Porque se você usa a aliança, ele tá certo. Num ponto ele tá certo. Num ponto ele tá certo. Em outro ponto, você tá certa porque assim, se você quer ser guardada e protegida, se você não quer que nenhum homem se aproxime de você, é só continuar usando a aliança. Agora, se for o oposto, aí você tá errada. Tá entendendo, irmãos? Tá entendendo? Então, o ponto de vista dele foi correto. Foi correto. Porque ele pensou que ela era casada. Tá entendendo? Porque a aliança, ela passa uma mensagem para as pessoas. Que a pessoa é casada. Casada. E aqueles que só têm um compromisso, né? Tem esse ponto também. Aqueles que só têm um compromisso com uma pessoa, deve usar uma aliança de compromisso. Deve usar uma aliança de compromisso. Que é na mão direita, né? Eu já nem sei mais. Mão direita, esquerda, não sei. Mas tem que usar uma aliança de compromisso. Porque a pessoa tá namorando ou tá convivendo com uma pessoa, aí tá aguardando em Deus, para Deus preparar o casamento, para Deus preparar todas as coisas, tá correndo atrás também, né? Porque não é só esperar que Deus venha preparar tudo. A pessoa que não é casada, ela tem que fazer a sua parte também para concluir aí esse matrimônio. Porque até então não tá casada, não tá legalizada perante a lei dos homens. Então, eu passo aqui para deixar esse recado. Esse negócio, irmãos, de pessoas viver enrolado, sabe, sem compromisso, sem compromisso, isso não dá certo não, tá, irmãos? A não ser que seja o meu caso, que nem no meu caso. Eu não uso aliança. Porque eu não estou casada com homem nenhum. E também não tenho compromisso com homem nenhum. E nem quero. Por opção minha. Por opção minha. Porque se eu colocar... Eu não tenho aliança. Se eu colocar uma aliança no meu dedo, é porque eu casei. Mas casei de verdade. Não de fachada. Por que eu iria colocar uma aliança no meu dedo se eu não sou casada perante a lei?
E por que eu vou colocar uma aliança de compromisso se eu não tenho compromisso com homem nenhum? Tá entendendo? Então eu tô na condição de Paulo. Eu tô na condição de Paulo. Paulo disse que o casado cuida das coisas de casado. A mulher casada cuida das coisas do casado, da mulher casada. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Já viu essa palavra? Está lá em Coríntios. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Cuida da obra do Senhor. Eu não tenho compromisso com homens na terra, mas eu tenho um compromisso com o meu Deus. E eu vou te contar algo. Estava na igreja, aí eu senti antes de sair, o pessoal estava orando ali, aí tinha uma irmã lá muito abençoada. Eu falei, eu vou pedir oração, eu não sou de ficar pedindo oração, mas fui lá pedir oração para a irmã. A irmã orou por mim, é muito usada na mão de Deus essa irmã. E quando ela termina de orar, ela olha para mim e diz assim, irmã, eu vejo uma aliança no dedo da irmã. Uma aliança linda, linda, irmã. Eu falei, é mesmo? Na hora, o Espírito de Deus testificou dentro de mim. É a aliança espiritual minha com o meu Deus. É uma aliança espiritual entre eu e Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Ela não entendeu muito ali a situação, mas eu sorri para ela. Eu falei, irmã, deixa no óleo, deixa no azeite. E saí. Não fui explicar para ela. Amém. Passado, agora, há uns 2 meses atrás, foi um casal na minha casa, um casal de pastores, né? Uma pastora muito usada por Deus, muito abençoada, e o seu esposo, eles foram na minha casa orar. Quando eles estavam orando, que a pastora ministrou ali a oração, né? Foi uma bênção, glória a Deus por isso. A pastora olhou para mim e falou assim, e ela não me conhecia muito, assim, só muito de leve ela me conhecia, né? Ela falou assim, irmã, orando pela irmã, eu vejo uma aliança no seu dedo, uma aliança muito linda no seu dedo. A irmã pretende casar? A irmã pretende casar porque eu vejo uma aliança no seu dedo. Eu falei assim, olha irmã, deixa no óleo. Deixa no óleo. É uma aliança espiritual. E não foram só essas 2 pessoas que falou isso. Outras pessoas também já falou. Então, eu entendo, eu levei para o lado totalmente espiritual, porque é espiritual. Então, eu sou casada, eu sou a noiva de Cristo. Eu tenho um compromisso com o meu Deus. É por isso que essas pessoas, quando oram para mim, vê uma aliança. Essa aliança, ela é espiritual. Espiritual. Repito, eu estou na mesma condição de Paulo. Cuidando das coisas de Deus, cuidando da obra de Deus, fazendo a obra de Deus. Aleluia, porque meu galardão não é na terra, meu descanso não é na terra, a minha casa não está na terra, enfim, o meu galardão está com Deus e está no céu. Aleluia. Muitas pessoas não entendem a nossa posição, mas eu não estou preocupada e também não julgo as pessoas que não entendem. Não julgo, porque é difícil entender as coisas espirituais, né? Mas louvado seja Deus, está tudo bem para a glória de Deus. Compreendeu o recado, irmã? Agora, você, irmão, irmã, que é casado com uma mulher, é casado com um homem, você tem que assumir o seu compromisso diante da lei e mostrar para o mundo que você é casada. Que você tem um compromisso com um determinado homem, com uma determinada mulher. E não ocultar isso, porque isso não agrada a Deus. Amém?
Eu espero que você tenha entendido o recado. Que Deus te abençoe e te ilumine cada vez mais.